Durante muito tempo, eu fui meu maior obstáculo do meu próprio crescimento. E não era uma questão de mercado, não era uma questão de concorrência, não era falta de dinheiro, e sim era eu mesmo. E hoje eu vou te mostrar os 3 jeitos que eu usava para me sabotar e como eu parei com isso. Por muito tempo, eu achava que para eu começar alguma coisa, eu tinha que estar assim, na condição perfeita. Eu tinha que ter um caixa para poder investir, que eu tinha que ter as melhores condições, que eu tinha que ter os melhores equipamentos. E com o tempo fui percebendo o quanto isso estava me deixando para trás. Eu estava deixando de ter resultados diferentes, estava deixando de mudar a minha vida, de atingir uma nova perspectiva, de eu poder expandir a minha mente. Isso começou a gerar um desconforto enorme dentro de mim, porque eu falei, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou me manter no mesmo lugar, eu vou perder as oportunidades, eu vou perder chances de mudar minha vida. E quais foram essas 3 situações, esses 3 jeitos que eu tinha antes, que eu vi que quando eu comecei a agir diferente, foi quando eu comecei a ter uma nova vida. Uma coisa que eu sempre percebi que eu era muito perfeccionista. Só que o perfeccionismo, ele não garante a qualidade. Até porque na prática ele é um medo disfarçado. É o medo de lançar e de falhar. É o medo de ser julgado. E o perfeito virou inimigo do feito, sabe? Enquanto eu ajudava, quando eu pensava em detalhes, em outras pessoas que lançavam, erravam e evoluíam, eu pensava, cara, por que eu tenho que estar na condição perfeita se as pessoas que eu sigo, que eu acompanho, são pessoas que tentam e falham, tentam de novo até dar certo. E por que eu tenho que fazer perfeito? Quando eu entendi que eu não precisava ser perfeito para fazer alguma coisa, aquilo tirou um peso das minhas costas enorme e tudo começou a fluir melhor, porque eu só pensava assim depois, eu tenho que fazer e ponto, acabou. Então, eu só comecei, simplesmente eu comecei. A segunda coisa que eu percebi que eu fazia muito comigo era eu me comparar com a outra pessoa, eu me comparar com o próximo. Eu sempre via olhando os outros que estavam fazendo e eu me sentia tipo assim, olha, eu também consigo, mas por que eu não faço? E toda vez que eu pensava em fazer uma coisa, me paralisava, porque eu me comparava com uma pessoa que estava a 10 passos na minha frente. Isso é o grande problema. Você não pode se comparar com quem já está muito à frente de ti. Tu tem que começar a, a fazer com aquilo que tu tem e, consequentemente, aos poucos indo melhorando, buscando novos caminhos, buscando melhorar a tua estrutura, buscar melhorar a forma de fazer as coisas, sem se comparar. Eu acho que isso tem, na minha visão, se tu tem que se comparar a alguém, tu tem que se comparar a ti mesmo no teu passado e não se comparar a ti que está começando agora, porque daí se torna uma coisa completamente injusta, sabe? Tem que se comparar com quem você foi ontem, com quem você foi no mês passado, com quem você foi no ano passado. Se você no ano passado era de um jeito e hoje você ainda continua do mesmo jeito, aí sim isso é um problema. Agora, se todo dia tu faz o teu melhor, buscando evoluir, buscando fazer algo melhor, diferente, aos poucos você vai mudando a tua mentalidade. Então, assim, a minha dica é pare de se comparar com os outros e começa a simplesmente a fazer. E aos poucos você vai evoluindo, vai conseguindo fazer novos contatos, novas amizades, tendo um network melhor do que antes e assim, aos poucos, tu vai mudando a tua mentalidade. Tem uma terceira coisa que isso pesava muito para mim, era que eu procrastinava muito. Só que eu entendi que a procrastinação
não era preguiça, era uma ansiedade. E como é que eu percebi isso? Eu sempre adiava as coisas porque no fundo eu tinha medo daquele resultado, de não dar certo. Só que você para pensar comigo. Se você adia de fazer alguma coisa por medo de um resultado, tu concorda comigo que tu não vai ter resultado nenhum se tu não tentar? Agora, se tu tentar, tu tem 50-50 de pode dar certo como não pode dar certo, aí eu te faço a seguinte pergunta. E se der certo? O que isso muda na tua vida? Quais são as pessoas que melhoram contigo? Começa a pensar dessa forma. Foi daí que eu entendi que agir com medo é muito melhor do que agir esperando que a coragem chegue e vai por mim. A coragem não chega. A coragem não chega. Você tem que dar o primeiro passo. Porque daí com o primeiro passo, a coragem vem, a motivação vem, a primeira venda vem, e aí se torna uma bola de neve. O que me tirou desse ciclo mesmo não foi uma frase motivacional, não foi uma decisão assim que de última hora, mas foi quando eu tive uma oportunidade de fazer o meu primeiro evento presencial, que é onde eu falei de vendas, de tráfego pago, a criação de anúncios. Foi quando eu comecei a vender mentorias dentro da minha palestra. E quando eu fiz a minha primeira palestra foi quando eu percebi, tá, agora eu sei o que eu estou fazendo. E eu percebi que eu tinha um propósito ali muito grande. E eu poder ver pessoas que eu podia ajudar. Isso me deixou de uma forma muito absurdamente motivada. Eu percebi o quanto eu procrastinava antes e o que eu já deveria ter começado isso antes, sabe? E isso só aconteceu porque eu parei de esperar. E o que eu aprendi é que a clareza vem com um movimento. Quanto mais a gente se move, mais o caminho se abre, mais o caminho começa a aparecer na nossa frente. Mas só foi possível por causa de uma coisa: eu executar o primeiro passo. E se você se identificou com algumas dessas 3 sabotagens que eu acabei de falar, me conta aqui nos comentários qual delas mais te atinge e qual delas mais te atrapalha. E não se esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal, e peço por gentileza que compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E eu quero te fazer um convite. Se você quer mudar essa mentalidade, quer entender como as coisas podem melhorar, eu vou deixar um link aqui embaixo, que é onde eu vou mostrar de uma forma muito simples e muito prática a minha estratégia para criar um negócio digital que dê resultado. O link que está aqui na descrição e a gente se vê. Até mais.